E aí, galera, Vinão na Voz, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso canal. Não é mais um podcast necessariamente, né? Mas nosso canal Diário de Pecador. Eu já queria te convidar aí para você ir dando um like aqui e fazendo um comentário abaixo com coração laranja, viu? É a nossa campanha. Mas comentasse alguma coisa, principalmente do vídeo, isso nos ajuda e nos incentiva a continuar. Se esse projeto estiver fazendo sentido, peço que você compartilhe com mais pessoas. E vamos lá para mais um devocional. E nesse devocional é um versículo, basicamente, mas o tema do nosso devocional você viu aqui, mas eu sou a brasa, né? Você é a brasa. E Jesus, ele em alguns tempos, ele vem falando comigo a respeito disso, e eu gostaria de ler com vocês Levítico 6, do versículo 8 ao 13. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Provavelmente você já leu esse versículo, provavelmente esse versículo já foi tema de pregação que você já ouviu, ou principalmente o versículo 13 foi tema de alguma campanha, alguma oração que você fez, algum acampamento, alguma sala de oração. Mas esse versículo tem falado muito comigo a respeito do sacrifício e da forma que nós estamos diariamente praticando as coisas e tentando manter esse fogo diariamente na presença de Deus. Que dia e noite, né, pontuando esses versículos, a gente precisa, na verdade, o fogo precisa estar aceso no altar. Existe um processo que a gente precisa passar. Todos os dias a lenha precisa ser colocada sobre o fogo e não deve ser apagada. O que eu aprendo com essas coisas aqui? Durante a nossa vida e a nossa caminhada é muito difícil, é muito complicado a gente se manter aleluiado, né? Falando assim, se manter, quero Cristo. Uma coisa que eu falo, algumas pessoas elas não gostam, mas às vezes não é todo dia que a gente quer acordar orando, ou que a gente quer acordar lendo a Bíblia. Isso é ruim, né? Mas infelizmente é o que acontece pelas coisas que ocorrem durante o nosso dia, né? Só que o que eu vou aprender com Levítico é quando o Senhor fala com Moisés: olha, Moisés, eu estou dando esse mandamento, eu estou dando essas orientações para que Arão, juntamente com os outros sacerdotes, seus filhos, eles possam seguir. Existe um processo que a gente precisa passar durante o nosso dia, né? E isso eu falo porque a gente acaba nos esfriando, né? Então, se a gente deixa de ler a Bíblia um dia, ou talvez se a gente deixe de agradecer alguma coisa ao Senhor, então são pequenas coisas, são pequenos processos que vão fazendo com que o nosso fogo, a nossa vontade, a nossa devoção, ela comece a se esfriar, comece a se diminuir. Então, dia e noite, a gente precisa manter isso durante a nossa vida. Existe esse processo que a gente precisa passar. Então, vamos nos referir aos cultos, né? É sempre bom cultuar porque quando você fica muito tempo, né? Por exemplo, se você ficar uma semana inteira sem cultuar, sem ler a Bíblia, sem nada, isso vai fazer uma diferença muito grande. E quando você vai num culto de domingo prestar um culto ao Senhor, você vê a diferença que isso faz durante a sua semana. Seja através de um louvor, seja através de uma oração, seja através
do momento da ministração da palavra. Mas existe um processo que a gente precisa passar e manter para que esse fogo não se apague. E, como eu disse, todos os dias precisa ser colocado lenha. Como é que é feito isso hoje para nós? É oração. Eu tenho um método, né? Quando muitas vezes eu fico sem orar, isso é errado, tá? Não sigam esse exemplo de ficar sem orar. Mas eu tenho um método que eu vou sempre aumentando o tempo de minhas orações. Então eu começo com 3 minutos, depois outro dia eu vou para 5 minutos, depois no outro dia quando eu vou ver já tô em 15. Quando eu vou ver, tem vezes que, tipo assim, eu gosto de orar pela manhã, né, e muito à noite. E eu tenho pedido pro Senhor, me chame para esse momento, para essa comunhão, porque a oração, ela tem feito bastante diferença na minha vida, né? Então a gente precisa colocar essa lenha no altar todos os dias. Então, oração, um momento de louvor ali, colocar uma coisa no YouTube, e você tem aquele momento de adoração a Deus, e Bíblia, cara. Leia a Bíblia. Como a Rafaela disse, eu não trago a minha, né? Eu não queria me expor, não queria fazer esse exposed, mas eu não trago a minha Bíblia pra gravar, né? Porque eu confio que aqui tem uma, e tem. Só que ela, ei, não sei o que, não traz... Mas, gente, leia a sua Bíblia, tá? Então, coloque a lenha nesse fogo para que ele possa cada vez mais queimar e acender. E não deve ser apagado. Então é importante a gente entender, né, com isso. E os meus devocionais, eles têm sido bem práticos e curtos, assim. O Senhor tem me pontuado coisas por exemplo, nesse devocional aqui, o Senhor tem falado comigo, Vinícius, coloque a lenha no fogo, coloque a lenha no fogo, coloque a lenha no fogo. E aí vem o versículo 13, que ele vai falar assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então Jesus tem falado comigo, Vinícius, coloca a lenha, vai orar, vai ler a Bíblia, vai ter um momento de louvor comigo, vai ter um momento de contemplação, de adoração, me busca. E as pressões, as coisas do nosso dia a dia, as tarefas, os afazeres, as demandas, os trabalhos, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas e tudo isso vem tomando tempo, né? Eu quero ainda falar sobre isso, mas eu não sei se você tem percebido a demanda de trabalho para fazer as coisas, né? Para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para ter o sustento, para fazer um monte de coisa, ela tem aumentado muito mais, cada vez mais, né? Eu vi uma ilustração muito boa do pastor chamado Paulo Borges Jr. Ele falou a respeito dessa questão de trabalho, ele pontou o seguinte, né? Se você for parar para perceber, no tempo do Egito, quando o povo de Israel tinha chegado e o faraó viu que o povo estava crescendo, a coisa que ele entendeu que ele poderia fazer para que o povo, de alguma maneira, não servisse mais a Deus, não adorasse a Deus, não fizesse algo em prol de Deus, era trabalho. Então, cada vez eles colocavam os israelitas para trabalhar. E isso foi tomando um tempo até que chegou um momento que o povo de Israel se esqueceu de Deus, né? Até que veio Moisés, e essa história você já conhece. Mas essa questão das demandas, dos trabalhos, das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, isso nos toma muito tempo. E é uma das coisas que nos impedem de colocar essa lenha no altar, essa lenha no fogo diariamente. Só que a gente precisa entender, quando Jesus fala, né? Essa brasa, essa lenha e tudo isso que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que nós precisamos ser essa brasa, né? Nós precisamos ser isso que vai fazer com que o fogo ele cresça, que ele aumente. E não me entenda que não é porque a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai ter unção, que a gente vai ter poder. A gente não é nada sem a graça e a presença de Cristo. Mas a gente precisa entender que nós precisamos nos colocarmos nessa posição de Senhor, eu te quero mais, eu quero adorar a Ti, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu não consigo viver sem a Sua presença. Jesus tem falado comigo: coloque a lenha no altar. E eu queria falar para você hoje, você está me assistindo aqui,
coloque lenha no altar. Se você está se esfriando, se você sente que você está frio na fé, frio em alguma coisa, mano, vai ler a Bíblia, cara. Vai orar. E chame pessoas para estar nesse processo com você. Gente, nós ficamos por aqui. Gostaria de convidar você novamente a se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like e a coisa que eu tenho pedido mais é compartilhar. Então compartilhe com mais pessoas para que esse projeto cresça e nos ajude a espalhar a mensagem que nós temos vivido e acreditado, tá bom? Lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Nós ficamos por aqui para mais um episódio do nosso podcast Diário de Pecador. Eu acho que é melhor deixar. Vamos abrir a porta. Eu acho que ela vai ficar quietinha. Ai, Jesus. Não tem problema. Maria Rita. Vem, meu pô. Cadê a princesa? Vem cá, filha. Vou botar a cara dela aqui na frente, velho. Põe. Ó, toma. É um gato.